Boa noite, turma. Tudo bem? Aula passada nós vimos, quem eram os eumintos. Hoje nós vamos estar vendo, então, que doenças são causadas por esses eumintos, ou seja, as verminoses, tá? E hoje nós vamos estar vendo, então, uma doença causada por essa verminose, esse euminto, que se chama esquistossomose. A esquistossomose é uma doença causada pelo verme Schistoma mansoni. Ele vai ser um parasita que vai infectar o homem, sendo o seu hospedeiro definitivo. Mas ele não vai conseguir ter o seu ciclo reprodutivo, tá, desenvolvido no homem. Ele precisa do ciclo do caramujo, tá, para se desenvolver, para ter o seu ciclo reprodutivo dentro do organismo do caramujo. O modo de transmissão vai ser, tá, através da liberação dos ovos desses vermes nas fezes do homem, tá? Então o homem vai ali deixar suas fezes, às vezes em qualquer lugar, no meio do mato, né? Às vezes a pessoa tem situações precárias, às vezes aquelas patentes, né, a céu aberto. Então isso às vezes acaba ficando ali e o caramujo teve contato com essas fezes que tinha esses ovos, tá? E então esse caramujo vai ser infectado por esses ovos e ele vai ter, né, dentro do organismo do caramujo todo o seu desenvolvimento, a sua reprodução e a liberação, então, de novas larvas, tá? Que esse caramujo vai deixar ali pelo ambiente em que ele se encontra, tá? Então, novamente o ciclo vai iniciar, porque o homem vai ter contato com essas larvas deixadas ali por esse caramujo, às vezes sem querer, na água vai ser deixado, tá? Essas larvas, o homem vai ter contato com essas larvas e essas larvas vão estar penetrando na pele e na mucosa. Então, às vezes fala, eu não bebi a água, mas esse verme tem a capacidade de ultrapassar a pele, de penetrar a pele, penetrar as mucosas. Então, não precisa necessariamente o indivíduo beber, ele só precisa botar o pé numa água contaminada com essas larvas, tá? Então, por isso que é muito importante, não, pise em água de enxurrada, não pise em lagos que você vê que tá sujo, que não tem água corrente. Por quê? Porque essas larvas provavelmente podem estar ali, tá? Nessa água contaminada. Quando o homem teve, então essa larva dentro dele, foi introduzida ali dentro dele, ele pode então começar a desencadear sintomas. Esses sintomas vai ter duas fases, a fase aguda e uma outra fase que vai ser a fase crônica. Na fase aguda, ele vai apresentar algumas coceiras, dermatites, mas também pode apresentar febre, inapetência, tosse, diarreia, enjoo, vômito, emagrecimento. Já na fase crônica, ele pode ter ali alternados entre diarreia e constipação, tá? Então, vai ter uma prisão de ventre, ele não vai conseguir evacuar. Então, vai ter esses quadros entre troca de diarreia e constipação. Também pode ter aumento do fígado, tá? Pode ter cirrose devido, a isso, aumento do baço, hemorragias provocadas por rompimentos de veias no esôfago e também astite, ou a famosa conhecida como a barriga d'água, Geralmente a gente vê bastante foto ali de crianças lá na África, ou sei lá no Amazonas, que às vezes as situações dessas crianças são mais precárias com aquelas bolsonas, aquelas barrigonas. Eu trouxe então aqui para vocês, a imagem. A gente acha às vezes que é criança, só criança, mas também tem adulto. Qualquer um está suscetível a isso, contanto que teve ali contato com essas larvas. E não é só criança precária também, É todas as crianças. Quantas crianças vão no fundo de casa brincar, O caramujo está em tudo quanto é lugar, Tem locais aí com infestação de caramujo, tá? Dentro da cidade. Então, isso pode ser algo bem comum. As crianças estão geralmente com contato ali com a terra, com água, com poça de água que fica em casa parada, tá? O que é interessante que eu não comentei sobre essas larvas, que se elas não tiverem nenhum contato depois de um período ali naquela água contaminada, elas não tiverem um contato com
caramujo, elas vão morrer, tá? Elas não vão ficar mais ali na água. Elas vão ter pouco tempo ali, tá? De vida naquela água. O diagnóstico, tá? Para esquistossomose, vai ser utilizado, então, o exame parasitológico das fezes. Esse teste vai ser, então, feito em laboratório. Em casos mais graves, também, às vezes, o médico vai requisitar o uso de ultrassom para ver como é que está ali por dentro do intestino ou, né, o restante dos outros órgãos, tá? Né, você pode estar afetando outras coisas, porque, como eu disse, é um parasita que ele pode romper a pele e mucosas, então, né, pode se deslocar também. Mas ali o local preferido ali vai ser, né, o intestino, devido, né, à alimentação e ser um ambiente adequado para ele. Então, por isso é feito exames de fezes, porque esse é um local, né, para esse protozoário permanecer. Então, é feito então o exame de fezes para ser detectado então a presença desse parasita. Primeiramente, essas fezes elas devem ser dado para o paciente um pote, né, adequado, todo ali lacrado, esterilizado, sem contato ali de bactéria. Por isso, não adianta você dar um recipiente para o paciente todo estéril e você não dar a instrução para esse paciente da forma correta de coleta. Então, no momento da coleta, né, o paciente não pode ali, ele tem que primeiro defecar ali num outro ambiente, num outro vasilhame, que vai também ter que estar estéreo, depois ser passado para esse potinho, né, estéreo. Essas fezes não podem ter nenhum tipo de contato, tá, com nenhuma sujeira, nem contato ali com as mãos, né, para não ter levar bactérias, tá? Então deve ser ali uma fezes bem limpa, bem adequada. Esse exame ele vai requerer pelo menos 3 exames para se dar a confirmação que existe, né, a presença desse parasita, porque às vezes o indivíduo ali defecou e não apresentou nem ovos, nem esse parasita. Então, às vezes é preciso de 3 exames. Esses exames vão ter que ser alternados em dias diferentes, tá? Então, fez hoje, espera mais um dia, faz a outra coleta no outro dia, faz o exame, tá? Então, vão ser 3 exames, tá? Para a confirmação desse parasita. Assim que o paciente, então, chegar com essas fezes, você vai ter que fazer a identificação no rótulo do paciente, tudo certinho, a data da coleta, o horário da coleta. Assim que for identificado, tá? Esse exame, se atentando, se for fezes líquidas, esse exame deve ser feito no máximo de 30 minutos após o paciente trazer, tá, essas fezes. Se as fezes estiverem semissólidas, até 1 hora para se fazer o exame. E se elas forem fezes formadas, então esse exame pode ser feito até 24 horas. Não fez em 24 horas, você pode ter a opção ainda de fazer o armazenamento dela com formol ou com álcool, tá? Mas o correto mesmo é você fazer nesse período, tá? Dentro de 24 horas, dependendo do que for o tipo das fezes. Se o paciente fizer o uso de supositórios, laxantes, o que for, tá? Para às vezes ajudar a pessoa a defecar, a evacuar, então você pode descartar essas fezes, porque não é possível identificar os protozoários, tá? Com esse tipo de material junto, tá? Então, é impossível fazer o teste. Também vai ter que ser rejeitado o teste em caso que o paciente tenha feito o uso de contraste, tá? Para raio-x. E essas fezes vão ter que ser colhidas de 5 a 10 dias após esse uso do contraste. O tratamento, ele vai ser feito com medicamentos quimioterápicos. Hoje é utilizado ali, coloquei ali o nominho, né? O Icantone, tá? Que mostrou ali sucesso para curar a doença, mas é lógico que isso é só um médico que vai fazer, né, dar o diagnóstico, dar o medicamento correto para o tratamento, tá? No entanto, o que é recomendado para prevenção é a educação sanitária, o saneamento básico, o controle, tá, desses caramujos, dessa infestação, tem que ser feito o controle, tá?
Essas precauções, então, que nem eu falei, higiene pessoal, saneamento ambiental, evitar contato com águas paradas, de enxurrada, evitar também locais que tenham ali, às vezes, um banheiro exposto, que tenha ali também muitos caramujos. Então, evitar essas áreas, tentar ter ali um ambiente limpo, tá? Para que não esteja essa infestação, essa proliferação. O controle biológico também pode ser feito com o uso ali de peixes, patos, tá? Então, se a pessoa mora ali em locais, né, que tem ali rio, né, que passa no fundo de casa, que passa, né, que tem ali perto algum lago, alguma coisa assim, o que pode ser feito vai ser colocado, então, peixes, patos, que eles se alimentam desses caramujos. Então, ajuda, tá? Na diminuição desses animais. Também o uso de roupas adequadas, bota, luva, nesses locais que tem infestação, tá? Às vezes você vai fazer alguma limpeza, algum próprio controle ali da praga, né? Dos caramujos, então tem que estar usando as roupas adequadas, tá? Então, se você sabe que não é no teu território, não é da tua casa, não pertence a você, você tem, então, que alertar, então, as autoridades, tá, sanitárias da tua cidade, do teu local, para que elas possam, então, fazer essa destruição dessas larvas, que elas possam fazer da forma adequada, tá, o controle dessas pragas. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Nós veremos nas próximas aulas o restante de todas as doenças causadas por eumintos, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula sobre esquistossomose, deixa aqui nos comentários que eu posso estar explicando numa próxima aula, ou também explico aqui para vocês no mural, tá? Posso estar explicando para vocês. Qualquer dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Se também quiser perguntar, pode perguntar por e-mail, tá? Não esqueçam de fazer as atividades e entregar no prazo certinho, ok? É isso aí, pessoal. Bom restante de aula e boa noite para vocês.